Sejam bem-vindos à Index Talk. Todo grande avanço começa com uma conversa. E essa é a nossa. Eu sou Carlos Cabral Eu sou Rodrigo Salive. e aqui nós conectamos inovação, consciência e principalmente resultados. Esse é o nosso segundo episódio de podcast da nossa série. Nós estamos disponibilizando ele todas as quintas-feiras às 21 horas nas nossas redes. Então, no Spotify, no YouTube. Quem puder, segue a gente, vai ser muito importante. Também tá aqui abaixo também tem os nossos arrobas, @indextalk. Temos também os nossos pessoais, @rodrigo.salib e @ceg.cabral. Então, no nosso último episódio, nós falamos sobre o poder da manifestação negativa. E hoje nós vamos falar sobre o motor 2. Mas o que é o motor 2 aí? Abre para nós aí, Salib. A gente tem muita dificuldade de entender e aplicar nas organizações. Toda grande empresa, ela vende que ela inova, mas quando é trazido numa pauta, às vezes assim, sempre foi feito assim, né, Isso é Cabral? fatal. É fatal. E Fatal. e tu quebra a ideia, né. Uhum. Então, tu falar que tu inova, tem que ter estratégia no teu negócio. E é por isso que a gente acha tão importante trazer o que é motor um, o que é o core business negócio e o que é motor 2. E mais importante, né, Cabral, tu também é um especialista no assunto, é a gente deixar claro o objetivo e as diferenças. Claro, com certeza, né. Bem como você falou ali, né, as empresas falam que inovam, mas afinal, o que que é inovar? E é isso que a gente vai estar trazendo aqui, né. O que é inovar? Como inovar? Como que você pega essas informações no ar ali? Como que você trabalha elas, né, pra tu conseguir atingir os resultados que tu precisa. Que nem o Rodrigo falou, né, o motor 1, né, é o core business da empresa, é o que mantém a roda girando, é arroz e feijão, cara, minha empresa faz essencialmente isso, cara, esse aqui é o motor 1. Ele paga as contas, ele tem eficiência, estabilidade. Esse processo definido, né, e risco calculado. Tem algum exemplo aí de motor 1? A gente tem o caso, por exemplo, excepcional da Toyota. A Toyota, ela tem um grande motor 1 e bem construído, mas tem casos ainda poucos explorados, que a gente vê pouco conteúdo, que o nosso objetivo também é trazer, né, Cabral, que é, por exemplo, o caso da Hyundai. A Hyundai, ela tem um sistema Hyundai de produção, e a gente vai fazer um capítulo só falando de Hyundai, diferença do sistema Toyota de produção e sistema Hyundai de produção, que elas pegam aquele nicho em que elas são bom em fabricar veículos automobilístico, e ela se torna excelente naquele processo. Como? Melhoria contínua, né, sistema de produção, reduzindo os desperdícios, fazendo gestão da precificação do produto, como que eu deixo esse produto mais barato e eu torno ele mais, traz mais valor para o meu cliente. Então tudo isso é o motor um. É como tu bem citou, é aquilo que a gente faz para manter a empresa viva hoje, E fazer bem feito. e fazer bem feito. É isso que o sistema Hyundai traz, né. Mas bem importante e eventualmente a gente vai ter um episódio falando sobre as diferenças, até porque o sistema Toyota e o sistema Hyundai, se tu olha de fora, eles são bem parecidos, né. Então, a gente trazendo isso, mostrar a diferença ali, o que que cada um se difere. Exato. E isso aí é importante. Para o conteúdo macro, tu não nota diferença, porque são poucos conteúdos explorados, mas quando tu vai para o micro, tu vê uma total disparcialidade entre os 2. Uhum, Então são 2 sistemas totalmente diferentes. E um embasou o outro, no caso. uhum. Mas falando especificamente de motor um, vamos explorar um pouco mais de conteúdo. Vamos falar um pouco sobre a estabilidade do negócio, o que traz, a previsibilidade e, principalmente, o foco em eficiência. Com certeza, né. O motor 1 basicamente são os negócios tradicionais, como se é feito os negócios nas empresas, né, até então. E puxando, né, temos o motor 1 e agora o objetivo do nosso episódio aqui também é explorar o motor 2, que é o motor 2. Ah, conforme, né, tem muito bem citado no livro aqui, e também o que a gente vê, né, no nosso dia a dia a gente trabalha com inovação direta. Basicamente o motor 2 ele é o motor do futuro, né, ele olha para frente, né, ele olha para o horizonte.
Então ele explora novas oportunidades, novas perspectivas, novas estratégias, né. Como que eu posso fazer diferente, eu já faço hoje? E tudo isso resulta em quê? Em novos produtos e novos serviços, basicamente. Mas como que a gente desenvolve, né, o motor 2 na nossa empresa, isso ali? Basicamente, não é complexo, mas tu tem que ter cultura organizacional. E quando eu falo de cultura organizacional é o quê? É ter um ambiente de experimentação, é tu ter aprendizado contínuo. E eu não gosto da palavra cultura de inovação que as empresas trazem. Tem que ter cultura de educação. É tu ensinar, é tu ter o quê? Objetivo claro, dados e as competências. Então as pessoas elas precisam ser treinadas. Eu preciso desenvolver aquelas pessoas para daquela ideia ela se tornar um negócio. Questão da educação, né. A A gente questão traz muito no nosso podcast, questão de educação, mindset de inovação, tipo de coisas que você começa a plantar as sementes ali para colher mais na frente. Então, questão de cultura, é, apesar da inovação ela não ser complexa, quando a gente envolve cultura, a complexidade aumenta, né. Porque a cultura da empresa é algo que, de certa forma, ela leva tempo, né, pra você mudar, porque você envolve muitas pessoas, desenvolve diferentes gerações dentro do mesmo contexto, né, e daí acaba tendo um pouco de complexidade. E aí que vem de fato o desafio, né, e onde a gente trabalha bem forte nisso, para a gente acelerar, né, essa evolução da cultura tradicional, né, para a cultura de inovação. e como tu disse taxas, a gente vai pegar, por exemplo, o caso da Fender. A Fender, ela tinha uma estratégia que 90% dos clientes que compravam uma guitarra, eles não sabiam tocar o instrumento. Ou seja, a probabilidade daquelas pessoas não comprarem um novo instrumento era muito grande. Uhum. Tu pode olhar isso por 2 vieses, viés de problema ou viés de oportunidade. A Fender, ela soube trazer os dados para dentro da organização, e é por isso que eu trago muito bem um objetivo claro. Qual que é o objetivo do negócio? É Por que estamos aqui? por que estamos aqui, Por que estamos fazendo isso? por que estamos fazendo Por que isso, estamos fazendo esse podcast? porque é isso Por que a aí gente vai, né. sempre discute. Uhum. Mas no caso da Fender, ela olhou para o ecossistema dela, ela percebeu que ela podia colocar uma engrenagem ali. Qual que foi a engrenagem? A Fender Play. É ensinar as pessoas a tocar os instrumentos. Se eu ensinar as pessoas a tocar o instrumento, o que que eu vou ter de resultado? Vai ter vai aumentar, né, teu público exponencialmente. Que elas já tinham E tu consolida tua marca também. conseguido tomar eles já tinham no ecossistema deles já tinham um cliente. Uhum. Então já era uma marca bem vistas. Então o que eles fizeram? Pegaram o ramo da tecnologia, colocaram no negócio e obtiveram resultado. Exatamente. Vamos pensar um pouco fora da caixa, né. Justamente, a Fender é uma empresa de fabricante de Instrumentos musicais. exatamente, instrumentos musicais e eles venderam não foi instrumento musical, que Exato. eles já vendiam, E qual que é o objetivo do cliente nesse caso? é tocar, É aprender aprender a a tocar, tocar guitarra, fazer música, né. fazer música, E muitas vezes realmente a pessoa não sabe, vai lá comprar uma guitarra lá, fica na parede. é bonito, né, ficar na parede lá. Mas é justamente isso. Então eles perceberam que o de fato, né, o cliente deles, além de querer aprender, ou melhor, além de querer adquirir, né, um instrumento, ele já precisava tocar guitarra, E a gestão do motor um e a do motor 2 é diferente. com certeza. A gestão no motor um ela vai o quê? Melhoria contínua, ela vai melhorar o que a gente já tem hoje. Uhum. E a do motor 2 não. A do motor 2 ela tem que instigar as pessoas a fazerem coisas diferentes. Ela tem que proporcionar um ambiente de aprendizado, experimentação. Experimentação, né. É, exatamente. E como que a gente desenvolve, né, o motor 2 na empresa? Que tu Eu acho que a melhor maneira de desenvolver o motor 2 é trazendo cases aqui, e aqui a gente pode trazer vários, né, Capral. A gente pode falar de Netflix, por exemplo. Netflix ela é um dos cases que eu gosto muito, a gente pode falar de iFood, de Amazon. Eu só não vou falar um por um. Vamos falar, por exemplo, da Netflix. A Netflix, o principal concorrente da época, quando a Netflix ela iniciou, era a Blockbuster. O que que a gente tinha muito? Mídia física.
E qual que era o objetivo do cliente da mídia física? Assistir filme. Assistir filme. O que que a Blockbuster não entendeu de negócio? Hã, que é, de fato, o cliente não queria assistir filme. Ou melhor, de fato, o cliente queria assistir filme e não comprar DVD. Blockbuster, né, pra quem não conhece, cara, fabricante O Megazord dos Estados Unidos. DVD, VHS, um monte de coisa. E A faleceu. galera mais nova acho que não sabe nem o que é um VHS. Eu peguei o finalzinho de série. Eu peguei o finalzinho também, mas eu me lembro de ir nas locadoras com a minha mãe e sair com 10 filmes pra assistir no final de semana. Cheia, né. Achei R$8 era na época, acho que R$7 pra tu alugar um filme no final de semana, o lançamento era mais caro. É verdade. Mas qual que era o nosso objetivo? Era assistir o filme. E hoje o que que nós assim, não sei se tu sabe, mas a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix por US$ 50 milhões. Ah, isso era bom. Eles não compraram, eles perderam a oportunidade passou na frente deles, mas por quê? Eles estavam tão focado em fazer aquele produto que eles tinham bem feito, que é o que a gente abriu o episódio falando. Estavam tão focado no motor um deles, né, fazer o core bem feito ali, e apesar de entregar resultados ali, o que matou eles de fato não foi, foi estar, a incapacidade de tu explorar o teu motor 2. Exato. Quer dizer, a gente sempre fez assim. O mercado ele não vai mudar de maneira alguma. Essa frase ela é potencialmente perigosa. A gente sempre fez assim. Cara, ela é fatal. Você ouve essa frase aí, cara, já desconfia aí, porque é complicado, né. E provavelmente, né, isso traz vários viés negativos, né, essa questão de sempre foi assim. Isso de fato reforça, né, o o motor um, o domínio do motor um sobre o motor 2. Cara, isso inibe o pensamento crítico, se mas sempre foi assim por uma decisão de anos atrás ali, porque sim. Vamos pegar E aí o cara não vai lá e não questiona isso, né. vamos pegar aquele caso famoso da Kodak. A Kodak ela nasceu em 1965. Uhum. Em 2012 ela fechou as portas. Por quê? E a Kodak ela tem uma particularidade, foi a primeira empresa a desenvolver a câmera digital. Mas qual foi o grande problema? A gestão da época disse: "Não, guarda isso na gaveta, porque tu vai matar o nosso principal produto, que é o quê? Vender filme". Filme, pra quem não sabe, é onde tu batia foto e ficava o registro fotográfico. Depois tinha que ir lá na loja lá revelar, né, É. imprimir as fotinhas. E ela estava muito confortável, foi um negócio muito lucrativo por anos. Uhum. Só que chegou num determinado momento que As tem coisas mudam, né, tecnologia, as coisas mudam. fez uma disrupção no mercado e entrou no digital. E a empresa ela até tentou entrar depois no digital, só que foi muito tarde. E ela teve a oportunidade de entrar cedo, só que ela esperou o tempo passar, não entrou no mercado e vem a disrupção e a empresa fechou as portas. Então, o motor um dela funcionava muito bem. Onde que ela falhou? Foi na disrupção do motor 2, de fazer experimentação, de pegar a cadeira da câmera digital que estava quente e dizer: "Pô, por que isso não pode virar um negócio? Não que eu tenha que parar meu motor um, Não, de maneira alguma, porque é isso que paga as contas, né. é esse que paga as contas". O motor 2 vocês têm que pensar a longo prazo. Pensar por isso que a gente mencionou, né, o motor 2 na verdade é o motor do futuro, você não tá olhando para o agora, não tá olhando para o imediatismo, e o motor 2 não vai te dar lucro nesse momento, porque nesse momento, cara, o motor 1 eu tenho que pensar como é que tu se prepara para o futuro. Motor 1 te mantém funcionando, motor 2 te mantém vivo daqui pra frente. Então é esse o ponto, né, então é justamente, não olhar o motor 2, não pensar o que que podemos fazer além disso, o que que podemos fazer no futuro, como é que a gente vai ser daqui a 5, 10, 15 anos. O iFood faz isso muito bem. O iFood, eu vou trazer uma analogia aqui, imagina um transatlético, essa é a tua empresa hoje. Ela tem um grande motor, e aquele motor tem que manter ele funcionando, Então tu para. senão você vai parar no meio do oceano e vai faltar alimento, vai faltar recurso, e teu negócio vai morrer. Então o teu negócio ele tem que andar com aquele motor, porque é onde vai te levar a tua carga, o teu core business, como a gente tá trazendo. Mas o iFood ele joga os jet skis para o mar. Por que o jet ski? O jet ski ele é rápido, eu consigo fazer curva rápido, eu consigo manobrar ele e estacionar em qualquer lugar,
Uhum. Então é simples. E o que que eu trago de jet ski aqui? São as pequenas ideias do teu negócio. É aquele cara que trouxe uma ideia disruptiva, e eu vou lá, eu crio um ambiente de experimentação, ele vai lá, ele testa, ele mede o resultado, e a gente vê se ele tá linkado com o objetivo da organização. E aí, daquele jet ski, eu crio um grande negócio. Por exemplo, você entrar no aplicativo do iFood hoje, vai ter farmácia, tu vai ter mercado. Só que se você entrasse há 1 ano e meio atrás, 2 anos, não tinha farmácia. Por quê? Porque eles entenderam que o principal concorrente deles é a cozinha de casa. É o prazo de entrega. O que que é mais rápido? Eu ir na farmácia, ir lá pedir para atendente, entrar na fila e trazer o remédio, ou eu entrar no iFood, fazer um pedido e eles me entregarem o produto na minha casa com um cartão de crédito já cadastrado, eu não vou enfrentar fila, eu não vou enfrentar problema nenhum de trânsito, de chuva, e eu vou ter o remédio na porta da minha casa. Então, eles entenderam o negócio deles, eles criaram um ecossistema e entregaram o resultado. Esse eles fazem muito bem. Isso é fantástico. Realmente é muito interessante, né. É porque onde você olhava, né, há uns anos atrás ali, eu não tu não só conseguia pedir comida de fato, né. E eu acho fantástico a principalmente a ferramenta do mercado do iFood. Porque às vezes, sei lá, falta alguma coisa lá em casa, assim, e pá, temos que ir lá no mercado. Aí tu olha assim, ó, dia de pagamento, chuva, sabe, é uma sexta de noite, cansado, e aí, vai lá no mercado, cara, assim, ó, fica meia hora Uma fila. numa fila assim, ó, parado. Pra pegar uma caixinha de pisca chibata. Sim, exatamente, exatamente. Depois de passar a chuva, vai lá, gasta gasolina. Chegou a gastar €60 já pra estacionar quando acha, né. Tá, e por aí vai, cara. E aí, assim, ó, isso eu acho fantástico. Então, realmente, né, eles saíram só do "vamos vender comida por delivery". O negócio, de fato, do iFood hoje, se for analisar, não é só comida, não é comida mais, é a comodidade que você traz para o seu cliente. Ele não precisar ir atrás das coisas, você vai até a porta do seu cliente, né. E isso é um cara perfeitamente motor 2. Exatamente. Mas eles entenderam principalmente o motor deles, que é? O software. Seja o software atualizado, rodando todos, e eles agregaram uma engrenagem que tá grande, tá rodando bem, que é todas essas inovações de negócio. E aí vamos trazer, Qual será o próximo motor 2 do iFood? qual será? E aí vamos trazer Nokia e Blockbuster, BlackBerry. Aonde que eles falharam no negócio? E, cara, Nokia Quem não teve é mídia de Nokia, cara? mercado, né, cara. Eu tive o Nokia, tinha o jogo da cobrinha no Nokia. Snake? É, aqueles Nokia inquebrável, né. E realmente, né, tu pega lá nos meados lá dos anos 2000 até 2005 ali, tu não tinha o Nokia. E daí também veio a época lá do celular que ele abria assim, né. É, tinham que abrir assim, É, sim, me lembro, o seu Motorola. Motorola. Um que deu BlackBerry, né, tu virava de lado, puxava, tinha um teclado completo ali, um celular mais executivo ali. Ah, acho fantástico Eu vi um aquilo. documentário da Só que faliram, faliram? faliram. Eu vi um documentário da BlackBerry, que o charme do negócio era tu abrir o celular e ter as teclas pra tu conversar. Uhum. E a gestão da BlackBerry entendia que aquilo era o diferencial do negócio. E assim a Nokia também. Um celular robusto, ambos focaram muito no hardware. Então um hardware porrado, com capacidade. Bonito, né, um visual bonito, pra época era Disruptivo. isso, disruptivo, moderno, né, trazia principalmente o BlackBerry lembrava luxo, né, tipo, negócios. E vamos pegar, por exemplo, o caso da BlackBerry. Eles tiveram a oportunidade de desenvolver o smartphone, mas eles estavam tão focado no hardware deles que eles esqueceram de desenvolver o software, o ecossistema que a gente vem falando. Então o caso da BlackBerry, quando veio, por exemplo, o iPhone, foi uma grande disrupção, eles não acreditavam que aquilo ia dar certo. O quê? Uma tela de vidro
onde tu aperta ali, vamos dizer assim, tu faz o touch dela e ela gera o input para o hardware ali fazer o front-end. Qual que foi o grande erro? Tá mergulhado numa visão otimista, que a gente falou no último vídeo. Pra quem não assistiu, volta aqui no vídeo e assiste. Muito bom episódio, poder da manifestação negativa. Como blindar o teu negócio, era exatamente como se blindar do fracasso, como evitar a falência. Se a BlackBerry tivesse assistido esse vídeo, eles não teriam quebrado. Eu teria um BlackBerry aqui no bolso agora. Touch, talvez muito melhor do que a gente tem hoje no mercado, porque eles já eram experts no assunto, eles já tinham um conhecimento do negócio muito avançado. E, de fato, tanto ele quanto a Nokia, eles eram líderes de mercado, né. E que fica claro pra nós que mesmo empresas fortes, se Você elas não tiverem um motor 2, uhum. elas vão quebrar. Por quê? Porque elas estão presas. Tá preso no motor 1 e mesmo se você for líder de mercado, cara, ok, tu tá numa posição, de destaque, E perfeito. isso é muito bom. Claro, é muito bom. Só que você tem que aproveitar as vantagens que você tá lá. Porque o teu concorrente, ele quer chegar onde tu tá. E ele, cara, ele pega o produto dele, melhora o produto dele, ele pega o teu produto, vê onde o teu produto falha, né, Melhora. e cara, isso é benchmarking, isso é tudo estratégia de, ele melhora, né, Estratégia do motor 1. exatamente, incorpora no produto dele, mas também ele tá olhando além disso, né, o que mais eu posso fazer? Então hoje tu ser líder de mercado e tu tem só o teu motor 1, isso é bastante perigoso. Porque o seu concorrente, né, que nem eu comentei, ele tá se melhorando, tá descobrindo como é que ele consegue melhorar o produto dele, como é que ele consegue ver o teu produto, ver as tuas falhas, como é que ele consegue melhorar isso, né. Então ah, obrigatoriamente você tem que ter o motor 2. Você tem que olhar para o futuro, olhar o que que eu posso fazer e principalmente tem que entender a dor do cliente. Que nem ali no exemplo da Nokia e da BlackBerry, o cliente deles não queria ter um celular que abria e tudo mais. Cara, é muito legal, mas qual que é a função, né, do celular? É, cara, ser um mini computador de bolso. Hoje, né, o smartphone é ser um mini computador de bolso. Você faz tudo o que tu precisa dentro do É ter uma oficina na palma da tua mão. exatamente, então tu tem tudo que tu precisa na tua palma da tua mão. Então, eles fugiram da dor do cliente, porque chegou o concorrente deles, viu que cara, ele simplesmente ganhou o cliente. O cliente falou: "Cara, não quero mais, quero smartphone aqui, pá, muito legal, consigo fazer 1000 coisas a mais do que os celulares, né, de tecla, enfim". Então, a dor do cliente era justamente isso, ter toda a praticidade na palma da mão. Então por isso que é muito importante ter essa sinergia com o teu cliente, entender o que que ele precisa, entender de fato qual que é o problema que tu está resolvendo do teu cliente, qual que é a dor. Pode ser que, cara, de fato, o teu motor 1 em si, não esteja não esteja resolvendo a atual dor do teu cliente hoje. Pode ser, as coisas mudam. E principalmente o mercado, ele muda muito mais rápido do que a tua estratégia da tua empresa, a tua cultura na tua empresa. O mercado é muito dinâmico. Então é importante que tu entenda o que que o teu cliente está precisando nesse momento e como é que tu pode atender ele da melhor forma. E a gente fala muito, é muito clichê falar de dor do cliente, a gente vê todo dia falando de dor do cliente, dor do cliente, mas o que que é a dor do cliente? Não é dor nas costas, não. Não. E isso é tão comum a gente escutar, mas traduzindo, pra quem não tem noção nenhuma, são problemas recorrentes. E aí a Google usa isso muito bem no Moonshot, Uhum. que é só entregar um shotinho, né, que é como que tu entregar uma solução que ela existe hoje 10 vezes melhor do teu cliente. Foi exatamente essa estratégia, né, que o iPhone utilizou, que a Apple utilizou, outras empresas, a Netflix, a Amazon, que é o quê? É, quais são os problemas recorrentes que tem hoje, e aí tem uma estatística que ela fala de 70, 20, 10. 70% dos produtos que eles nascem, né, no motor 2, nenhum cliente sabe que precisa. Tu precisa fazer o quê? Criar necessidade. Então eu preciso fazer uma análise de negócio, para isso que existe o framework, da estratégia do motor 2. E a gente vem aplicando isso em negócios e funciona muito bem.
Resultados validados. A gente tem o caso de uma bar então não é só para grandes negócios, acho que é isso tem que ficar claro, né, Cabral. Não é só para grandes empresas, a gente fala muito de iFood, de Netflix, mas a gente implementou um método motor 2 dentro de uma barbearia, e o cara em 28 dias faturou R$ 6.000. Como? Olhando, eu e o Cabral, a gente já é treinado, a gente vive isso no dia a dia, a gente mentora pessoas, então a gente já tem essa visão estratégica muito bem definida. A gente entra no negócio, a gente já sabe o que que tá de errado, mas a gente cuida também para não cair no viés do otimismo, Com certeza. cuidar com o ego. Então, entende o processo do negócio, valida o processo do negócio, analisa principalmente o motor um. Se o motor um não tiver saudável, de nada adianta eu criar um Big motor 2. Então, o passo para vocês é: analisa o motor que tu tem motor um que tu tem Qual hoje. que é o teu negócio atual? Qual que o que que gira a roda? O que que faz funcionar? Tu tem que ter uma sistemática ali, Porque o que que faz funcionar tem que funcionar bem. tem que Esse funcionar. é esse é o essencial. O que Exatamente. tu faz hoje, o que tu entrega hoje, tem que entregar bem, com a excelência. É o motor do avião. Exatamente. É Tem que aquilo que a fazer gente voar. posicionar e fazer voar. E se ele parar lá em cima do no meio do caminho, o avião vai cair. Então, esse é o primeiro passo, é tu fazer essa análise do teu processo atual. O que que eu posso melhorar hoje? E aí, é a melhoria contínua do teu negócio. O motor 2 é eu entender o que mais, que é os 70% que poucas pessoas são treinadas e conseguem enxergar. Que mais que eu posso entregar e melhorar no meu sistema? Uhum. E aí, você aplicar um framework para desenvolver a estratégia para ter resultados. 20% até sabem quais são as possíveis dores de negócio que existe, mas eles têm dificuldade de construir. Eles não executam aquilo que eles planejam. E 10% conseguem executar, que são esses os disruptivos. Mas vamos pensar assim, são poucos que conseguem chegar ao final. Por quê? Porque eles têm dificuldade de implementar o framework. E tem todo aquele espaço de experimentação, né. Então, justamente tem tudo isso aí que, acaba que realmente é difícil, é desafiador você fazer toda essa experimentação, mas é importante. Tem que ter, tem que tomar esses passos, tem que nem o que nem Salib comentou, mapear os problemas recorrentes, tem que escutar a dor do cliente, além da dor imediata, tem que entender o que ele precisa, essa parte de sinergia, e principalmente, né, questionar as verdades absolutas. A gente comentou, sempre foi assim, sempre fizemos assim, uma hora você não vai mais fazer assim. O mundo no hoje, o mundo nem sempre foi assim, os tempos mudam, as coisas mudam. Sim. É muito dinâmico as coisas, principalmente com as tecnologias que vêm, né, até essa semana a gente foi lá na prestigiar, né, a Mercopar, aqui, né, em Caxias do Sul, a feira de tecnologia e negócios, e você vê as novas tendências ali, é assustador, de um jeito bom, obviamente, mas, nota-se que as coisas estão evoluindo, as empresas estão evoluindo, a forma de como você faz negócio hoje está evoluindo, e esse contexto de inovação ele tá muito forte no mercado que está vindo. Então as empresas para se manter competitivo, você vai precisar inovar. Você não vai fazer só o seu motor 1, você não vai conseguir você vai chegar até um certo ponto. Vai chegar, né, vai ficar limitado lá e não vai crescer muito mais do que aquilo. Se tiver o motor 2, tu consegue alavancar muito mais e principalmente tu consegue usar o teu motor 1 para fomentar isso, né, e melhorar e depois criar um outro produto, né, com isso, né, um pouco de um, um pouco de outro, e tu forma é isso que essas empresas fazem. É isso também que a gente traz, né, isso que, o que também que a gente trouxe, né, da barbearia ali, também, também fez. Cara, e o motor 1 dele continua, ele tá fazendo isso é o motor 2, sabe, ele cara, Ele continua literalmente fazendo cabelo. exatamente, ganha dinheiro dormindo. Exato. É muito muito importante você olhar pra isso. E outros coaches abriram muitas portas, né, que hoje você não vê. E um dos nossos mentorados me perguntou um dia se inovação era necessidade ou obrigação. Para mim tá muito claro, e para o Cabral também, que inovação, quando a gente fala nessa palavra específica em motor 2, ela é obrigação. Se a tua empresa, ela não tem um motor 2, teu CNPJ
ele já está no cemitério, nem está indo, ele já está no Já tem data de cemitério. validade. Tem data de validade, prazo, e eu afirmo isso com convicção. Então, fazer inovação é obrigação, e tu precisa de especialistas para desenvolver esse negócio. Tu precisa ter capacidade, competência, processo, tu precisa desenvolver tecnologia, Métodos, métodos e principalmente conhecimento. Sem conhecimento, tu não consegue entregar resultado. conhecimento, estudar. Livro é um exercício para o cérebro, né. Então você precisa entender também. Não adianta você tentar inovar sem saber o que você vai fazer, sem saber como é que tu vai fazer. E a gente comentou, tem que seguir um método, você tem que estudar muito, né, você tem que entender o seu negócio, entender o seu cliente, entender como que você atende melhor ele e tu entendendo você mesmo nesse contexto, também consegue até, atingir novos clientes que hoje você não tem. Então, é justamente essa questão, conhecimento e autoconhecimento, né, E o da sua principal, empresa. como que eu gero valor para o meu cliente? Uhum. O que que ele busca? Eu preciso ensinar ele a buscar também aquele produto, né. Claro, muitas vezes o cliente precisa de alguma coisa e não sabe que precisa. Bem, Eu quando tinha 14 anos, 13 anos, eu nem sabia que eu precisava de um celular pra me comunicar. é verdade. Então, a comunidade me ensinou a utilizar o celular, né. E é isso que precisa fomentar dentro do motor 2. É o principal fator, tu falou muito bem, Cabal. Tu instigar a desenvolver novos valores para o teu cliente. Uhum, Então o motor 2 nada mais é que isso, é pegar tua força atual e trazer uma disrupção para ela. exatamente. Melhorar, né, a a sua empresa, você se melhorar, né, como marca, como, né, consolidar a tua posição no mercado nesse sentido. Você vai garantir mais uns bons anos ali, né, trabalhando em motor 2. E que nem a gente comentou ali, né, no iFood, que basicamente ele tinha todo aquele contexto, né, de entrega, de delivery de comida, ele estava olhando para outros mercados ali, era esse é o motor 2 dele que acabou também agora virando, né, de certa forma, fazendo parte, né, do motor um que é o core business dele, agora é esse tipo de coisa, não é só entregar comida. Então, que nem eu comentei antes, qual que vai ser o próximo motor 2 do iFood? E isso que é a mágica do negócio. Você eu vou desenvolver o teu motor 2, então você tem isso. Cara, vamos trabalhar em outro. Além disso, isso, fazer mais isso. Mas é óbvio, tem que ter tudo bem mapeado, bem estruturado, trazendo resultados. É importante, né, que você consiga mensurar os resultados que tá gerando ali, né, com toda essa inovação. Exatamente. E, principalmente, no motor um, cuidar para não cair na falácia do "sempre foi assim". É verdade. A gente vai repetir isso aí, ou melhor, a gente já repetiu isso aqui várias vezes, né. Sempre foi assim, é uma frase fatal, ela é potencialmente perigosa. Pra que mudar aquilo que já tá bom? É, já tá assim, né. Por quê? Se tem um gestor dentro da organização que pensa assim, revisa, repensa. Talvez ele sirva muito bem para o motor um, mas eu preciso ter uma cabeça pensante no motor 2 da minha organização. Com certeza, né. Nenhuma verdade é absoluta, né. Então, quando a gente fala isso, hoje nós somos seres, vamos lá, por natureza nós somos seres curiosos e questionadores. Eu acho que o combustível da inovação é a curiosidade. É tu querer saber como que foi assim, por que é assim as coisas, como que ela pode melhorar, e se a gente fizesse de um jeito diferente? Cara, essa é uma frase maravilhosa. Sempre foi assim, tá, mas se a gente fizesse de um jeito diferente, o que que será que aconteceria? E se, né? A inovação traz muito isso. E se? E se fizéssemos assim, se fizéssemos assado, se olhássemos dessa forma ou daquela, então, é justamente, né, instigar também, principalmente, o pensamento crítico. Isso também é muito importante para inovação e também para tu quebrar essas barreiras. Sempre foi assim, sempre fizemos assim, é assim porque é, sabe, né. Não é, né, é bem fatal isso. Exato. Vocês em casa, se vocês têm dúvida ou vocês trabalham em alguma empresa, em dificuldade de enxergar o motor 2, comenta, deixa nos comentários.
aonde que é, ou se tem um motor 2 também comenta, deixa como que funciona. É importante para nossa comunidade que a gente está criando, saberem como que está sendo desenvolvida e também o que vocês acharam do episódio de hoje, que é um tema totalmente importante Uhum. e ele tem que ser comunicado. Compartilha também se a gente conseguiu somar com vocês para aquela pessoa que é dona de uma organização ou quer começar um negócio e não sabe como, esse conteúdo vai ser totalmente válido para esse tipo de pessoa. É verdade. É, não é só empresas aqui, né, que a gente fala, não são empresas, negócios. Principalmente, né, o nosso objetivo aqui é conhecimento, é trazer, compartilhar um pouco, de nós com vocês, né, e melhor em 1% da vida de vocês, a gente já tá muito feliz. E justamente essa parte de inovação, ela é muito ligada com o motor 2. Inovação, basicamente, inovação é o motor 2, né, como tu resolve problemas, como que tu resolve problemas do cliente. Então realmente comenta aí, onde que tu precisa, o que eu consigo melhorar, e traz também cases de sucesso também, né, pra nós. "Ah, eu fiz isso aqui, fiz assim, assim, Ou assado". uma empresa que gostaria que a gente pesquisasse, trouxesse aí. Claro, podemos alinhar isso aí, não vejo problema nenhum, né. E hoje também hã, com as tecnologias novas, né, uma coisa que ajuda bastante a você analisar todo esse contexto de inovação é a inteligência artificial, que vai ser o próximo conteúdo do nosso podcast. Pode dar uma palhinha aí, Salida. E se a gente for parar pra pensar, a inteligência artificial, a gente é a última geração que fez gestão somente de pessoas. Verdade. A gestão dos próximos anos, ela vai ser gestão de agentes, de inteligência artificial, e o que a galera tem mais dificuldade, né, Cabral? É aquela frase que tu fala muito bem. Empresas que hoje aprendem a usar IA para inovar melhor, decidir, né, tomar decisão, e isso ajuda bastante, tá. Então, para inovar melhor, decidir melhor e se reinventar mais rápido, vão dominar o mercado. E É o fato. principalmente, que eu acho que tu enxerga a mesma dificuldade que eu enxergo, é a gestão. Implementa, libera um ChatGPT, libera um Copilot, libera um Gemini, e ela entende que implementou inteligência artificial no negócio. Não, estão muito errados, cara. Liberar o ChatGPT no computador da empresa, não é botar a inteligência artificial nela, são É 2 uma coisas bem raiz. diferentes. Isso se Então chama de LMM. é, não dá pra dizer que não seja um começo, mas tá longe, muito longe minha empresa tem inteligência artificial. Não, só com um GPT não, tu não tem. Exato, exato. Pode estar começando a usar, mas você não tem. E o MIT lançou um artigo faz um mês atrás. 95% das empresas americanas que implementaram IA generativa nos negócios, elas falharam na implementação. Não tiveram resultados. Foram bilhões de dólares implementado dentro de projetos e não tiveram resultado. Mas isso é caso para o nosso próximo episódio. Exatamente, que vai ser a inteligência artificial aplicada aos negócios. Esse é o próximo episódio e fiquem ligados que vai ser muito legal. E hoje a gente falou sobre o motor 2, o motor que vai controlar o futuro. E se a empresa ainda não tem um motor 2, deixa nos comentários e até logo. Até mais.